Olá, boa noite. Eu me chamo Eric. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós vamos falar de um tema bastante atual e que tem gerado bastante discussão, né? Que é a exposição de criança e adolescente às redes sociais, uma prática conhecida como sharing, e que é um termo de uma junção. É um termo que é formado da junção de duas palavras em inglês, que é sharing, que significa compartilhar, e parents, que está relacionado à criação dos filhos. Ou seja, de forma mais simples, o sharing acontece quando os pais, os responsáveis, publicam fotos e vídeo ou informações sobre a vida dos seus filhos na internet. E por isso, ao longo dessa apresentação, vamos entender melhor o que é o sharing, né, e discutir até que ponto essa exposição pode representar a violação dos direitos constitucionais da criança e do adolescente. E para abordar esse assunto, nessa perspectiva do ECA Digital, dos direitos constitucional da criança e do adolescente, recebemos aqui dois convidados especiais. Perdão. Na verdade, só um convidado especial. Eu só pareço convidado especial, mas eu não sou um convidado especial. Refaz essa parte aí, né? Bora fazer do início, então. Bora. Quando você estiver perguntando quem é esse professor? Olha aí. Já falei, tem que me chamar de doutor. Vamos lá, quando quiser, tá gravando, quando quiser. Olá, boa noite. Eu me chamo Eric. Então, seja bem-vindo ao terceiro episódio do Cartilha Constitucional. E hoje nós vamos abordar um tema que é bastante atual, né, e que causa bastante discussão, que é a exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais, uma prática conhecida como sharing. E esse termo é formado por duas palavras em inglês, que é sharing, que significa compartilhamento, ou compartilhar, e parents, que está relacionado à criação dos filhos. Então, de forma simples, o sharing acontece quando pais, os responsáveis, né, eles publicam fotos, vídeos e informações pessoais sobre a vida dos seus filhos na internet, enfim, na rede social. E por isso, ao longo dessa nossa apresentação, nós vamos entender melhor o que é o sharing, né, discutir sobre isso e até que ponto essa exposição ela pode representar a violação dos direitos constitucionais da criança e do adolescente. E para abordar esse assunto sobre a perspectiva do ECA Digital, nós temos aqui um convidado tanto especial, né, que é o nosso amigo Dr. Gideon. E, se ele me permite, eu vou falar um pouquinho sobre aqui o currículo dele, que eu trouxe aqui uma colinha de casa. Então, o Dr. Gideon, ele é graduado pela Universidade da Amazônia, que é o NAMA. Ele é presidente do Fórum da Amazônia, né? Ativista político e ambiental, foi candidato a senador pelo estado do Pará, é bacharel em Direito, conciliador judicial, certificado pelo CNJ, e atuou perante o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, consultor jurídico, escritor, compositor e maestro, né, doutor? Então, doutor, nessa perspectiva, eu queria direcionar uma pergunta diretamente para você. Nessa perspectiva desse assunto, a divulgação de fotos e vídeos, né, de crianças nas redes sociais, pelos próprios pais, isso de alguma forma pode configurar alguma violação dos direitos fundamentais dessas pessoas? Obrigado pela pergunta, também pela apresentação. Esse tema, o ECA Digital, foi, eu diria que uma inovação do legislador brasileiro, e andou bem nisso. Então, é preciso ter muito cuidado. A prática do sharing é uma prática que, em si, ela não é ilícita. O que se deve ter são os cuidados com o oversharing, que é o excesso do que você posta, o excesso do que você faz com a imagem de crianças, pode ser filhos, sobrinhos, qualquer tipo de criança, adolescente. Este excesso, o oversharing, ele passou a ter a visão do legislador brasileiro e pode implicar, sim, a depender do excesso, pode implicar em responsabilidades
aos pais e àqueles que estão cuidando da criança. Então, respondendo ao seu questionamento, é preciso ter muito cuidado com a imagem que se vai publicar de crianças e adolescentes na internet, em qualquer meio, em qualquer plataforma. Então, é uma cautela que deve ser observada. E que isso, com o ECA Digital, a Lei 15.211, que já tem um regulamento, e esse decreto regulamentador, eu diria que ele é um pouquinho aquém do que nós esperávamos nessa proteção, porque dedicou grande parte a falar de órgãos, de composições, de conselhos. Mas é uma prática que deve ser, eu diria que, avaliada melhor em relação a isso. Doutor, só queria emendar essa pergunta aí. A Constituição, ela fala alguma tese a respeito de defesa desse processo? Bem, a proteção integral da criança e do adolescente, ela decorre de um preceito constitucional. O Constituinte reservou isto, e é uma responsabilidade compartilhada. Se você pegar o ECA digital, você observa que se trata de uma responsabilidade compartilhada. Não é só família. É família, escola, o Estado em si e também a sociedade. E, além da sociedade, as empresas de tecnologia. Então, todos são responsáveis nesse compartilhamento, todos são responsáveis pela boa gestão da proteção da criança e do adolescente. Então, é um resguardo, sim, constitucional. O Constituinte, ele obriga que o Estado proteja a criança, assim como as famílias protejam as crianças, e o legislador ordinário trouxe essa inovação, e aqui eu gosto sempre de ressaltar, porque a lei, o ECA digital, e eu até prefiro chamar com essa terminologia, eu não uso muito a lei FELCA, porque existe uma certa discussão, até porque o projeto já existia anteriormente. O ECA digital, ele realmente foi uma grande conquista, não é lei da censura. Se você observar no artigo 3º, parágrafo 2º dessa norma, o legislador colocou como um direito fundamental da criança e do adolescente o uso da internet e a experiência digital. Então, a criança, o adolescente, tem direito ao uso da internet, tem direito a uma experiência digital. Isso é um termo expresso do legislador. Agora, essa experiência digital, esse direito ao uso da internet, ele é acompanhado obrigatoriamente de um cuidado contínuo, de um cuidado efetivo dos pais e daqueles que estão cuidando desses menores. Perfeito, doutor. Vamos me apresentar, né? Eu sou o Demétrio, sou curso lá, o 3º semestre do curso de Direito da FABEL. E já aproveitando o que o senhor falou, né, sobre as crianças terem o direito ao acesso à internet, que é importante, não tem como a gente evitar isso hoje em dia, porque é o futuro, né? Tecnologia vai sempre avançar e a gente tem que acompanhar, inclusive saber proteger as crianças, né, dessa situação. E o senhor falou a respeito do princípio constitucional, né, que eu acredito que seria o princípio do melhor interesse da criança, né? Eu queria que o senhor aprofundasse, assim, falasse com a gente, explicasse um pouco mais, né, de que forma, né, esse princípio ele vai atuar justamente nesse compartilhamento das fotos, da exposição das crianças nas redes sociais, na internet. De que forma, assim, de que forma efetiva ele iria atuar? Porque a gente pega uma lei, a lei está aí, ela é linda, ela aborda muita coisa, mas e a efetividade dela na prática? Como é que a gente consegue coibir apenas com a lei? Como seria a forma de a gente buscar fiscalizar? Como seria essa fiscalização? Eu queria que o senhor abordasse com a gente essa situação. Certo, excelente pergunta. Eu sempre parto da principiologia quando eu analiso esse tema, e já estive em debates, inclusive ali na Câmara, no Congresso, em relação a isso à época, participei de um grupo de trabalho.
a premissa basilar é o direito fundamental da criança e do adolescente ao uso da internet. Você não pode só pensar, e a proteção da criança, ela também tem que incluir o melhor do interesse da criança. Será que é o melhor interesse da criança você simplesmente cortar, coibir e tolher a criança de uma evolução que todos estão participando, que é o avanço da tecnologia, da internet, e tolher ela simplesmente por isso? É uma pergunta muito interessante e que eu acho que não tem uma resposta fechada sobre isso. O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, ou the best interest of the child, é um princípio reconhecido pelo direito internacional, isso desde a Convenção de Genebra de 1924, a Liga das Nações, também sua Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, trouxe este princípio. E o legislador brasileiro também aderiu, que o brasileiro ele gosta de copiar princípios de fora. Sim. Como, por exemplo, no ECA Digital tem o acesso provável, o probable access, que o legislador pegou da experiência do Reino Unido. Então, não somente o acesso real, mas a tudo aquilo que é de fácil acesso, provável, atrativo, onde a criança possa inserir, possa acessar e utilizar, isso também deve ser observado. Então, o melhor interesse da criança nessa questão esse é o meu entendimento. Há pessoas que entendem de modo diverso. O meu entendimento é que não é proibir, é você saber utilizar, é você saber orientar. Tanto que o legislador coloca que os pais devem orientar os filhos. Você deve orientar. Agora nós vamos partir de uma outra premissa, porque as empresas de tecnologia, os fornecedores, os provedores, eles não vão conseguir fazer essa fiscalização, esse controle. Daí que está a grande controvérsia. O que será que deve pesar mais na balança? Então, fica muito ao encargo dos pais. Agora, eu me limito à questão legal, me limito aos debates que assisti, que participei. O direito ao uso da internet, a experiência digital, está expresso na legislação e os pais devem observar. Sempre com cuidado efetivo e contínuo. Não é só uma vez, os pais, os responsáveis, precisam ficar observando o que o filho está acessando, quanto tempo ele está ali na tela, se ele está conversando com adultos, se tem uma interação estranha. Então, isso precisa ser observado. Então, é mais um equilíbrio, eu diria, a meu juízo. A meu juízo. Prazer, doutor. Sou Yasmin Atier e desde já eu agradeço a sua presença por estar nesse debate, né, tão importante, tão necessário para a nossa sociedade. Partindo dessa compreensão, né, que essa exposição excessiva que os pais eles acabam colocando seus filhos, à luz do direito em relação ao poder de família, como fica essa situação? Porque, assim, nós estamos no mundo contemporâneo, onde vem crescendo cada vez mais vários compartilhamentos. Né? As pessoas elas acabam engravidando e vão mostrando a criança desde o nascimento, vão fazendo chá de bebê. E aí, várias pessoas na internet elas acabam crescendo junto com aquela criança e vão acompanhando o processo. Só que chega num limite, como o senhor falou, que acaba sendo excessivo esses compartilhamentos e isso acaba afetando a privacidade da criança. Como na luz do direito, né, de acordo aqui com o artigo 1634 do Código Civil, né, que se refere ao dever dos pais de dirigir a criação e a educação dos filhos menores, como é que fica nessa situação? Como eu falei inicialmente, o sharing, que é você compartilhar qualquer experiência de vida, inclusive família, filhos, netos, seja o que for, precisa haver um cuidado muito grande. E já há um risco, é o famoso grau de risco do acesso provável. Já há um risco quando você posta uma foto do seu filho ou de qualquer criança na internet, porque você ali está bem intencionado, mas quem está do outro lado da tela pode pegar aquela foto, fazer um print e compartilhar aquela foto com qualquer pessoa. Então, há um risco nesse compartilhamento. Agora, eu parto da premissa que o principal problema
é o excesso da exposição, que aí que é o oversharing. Então, eu acho que isso deve ser melhor abordado. Não há um problema em si no compartilhamento, mas no excesso e na forma como você compartilha, para quem você compartilha. Então, vai muito dos pais pensarem nisso. Eu vi uma reportagem de uma influenciadora, eu acho que é americana, e ela tem milhões de seguidores. A vida dela é 24 horas na internet. Mas quando ela teve a filha, ela simplesmente não postava nada da filha, absolutamente. Aí perguntaram a ela por que ela não postava. Então ela disse: eu quero que a minha filha decida quando ela quer ser vista, quando ela quer interagir. Eu acho que isso é o melhor interesse da criança. É dentro do cuidado, sempre, porque às vezes a criança não sabe decidir, né? Mas os pais precisam ficar atentos. Então, respondendo a sua pergunta, se a proteção integral da criança for observado, o poder familiar ele está em conformidade com o ordenamento jurídico. Não há nada a se fazer. Nenhum magistrado, nenhum órgão de controle vai impor uma sanção aos pais que estão observando regularmente o Estatuto da Criança e do Adolescente, sua plataforma digital ou qualquer outro regramento, a não ser se tem um excesso nisso. Porque há pais que utilizam filhos. Quando você observa aqui nas Ilhas Marajoaras, que você observa pais que vendem crianças no barco, isso é no ambiente físico. No ambiente digital acontece a mesma coisa. Monetização. A monetização. O ECA digital, ele vedou a monetização, assim como vedou o perfilamento, que é para pegar essas informações e direcionar conteúdos a crianças e adolescentes. Há uma vedação expressa. Agora, se isto vai ser seguido no Brasil, é um grande problema. A nível de compliance, monitoramento, eu acho que eu já fiz essa pesquisa, você nem observa, e é recente ali, mas você não observa esse comprometimento. Uhum. Então, assim, uma pergunta, se você acessar um site, ainda que seja pornográfico, será que vai estar todas as informações? Será que você vai conseguir ter o acesso direto? Porque a criança pode não ter no celular dela, mas pegar o celular do pai, da mãe, de qualquer outro adulto. E então, no Brasil, a legislação foi boa, andou bem, mas para implementação efetiva, eu acho que precisa melhorar muito. Precisa caminhar, né? Ainda está muito nova a lei, então justamente essa é uma das preocupações, né, que a gente tem. Pelo menos eu sou uma pessoa que tenho vários sobrinhos e a gente sabe que hoje a sociedade, né, principalmente as pessoas mais pobres, tem muita dificuldade em criar seus filhos, né? São mães solteiras, às vezes precisam da ajuda dos avós, ou são pessoas muito novas e já usam o celular como uma forma para distrair a criança. Forma de babar, né? Muito E- bem colocado. Exatamente. Então, hoje a criança é exposta e como o senhor bem falou, a fazer essa fiscalização, né, vai muito por parte dos pais ou de quem está ali próximo. Mas e de certa forma a lei está ali, ela é eficaz, ela está pronta para ser aplicada, mas na prática a gente ainda percebe, a gente ainda encontra perfis com pessoas, com crianças sendo expostas, a gente encontra vídeos na internet. Então, assim, eu não sei se o senhor teria, não sei, uma ideia, alguma coisa assim que o senhor gostaria de falar. É difícil, inclusive, de falar porque é um assunto muito complexo. Cara, Aí eu também gostaria de ouvir do senhor nessa parte, assim, sobre sugestões, talvez, pensamentos seus mesmo pessoais em relação a isso. Eu parto da premissa que os pais são os grandes atores dessa história. Porque não adianta nada você ter uma legislação e você tem sanções nessa legislação que as multas variam de R$ 10 a 50 milhões de reais. Isso está no texto da lei. Então, vai fazer a gradação a depender da capacidade econômica e financeira daqueles que violarem a legislação. Agora, 50 milhões para uma Big Tech é nada. Nada. Entendeu? Não vai causar, não vai trazer um prejuízo para eles e tal. E quem vive disso, da pedofilia, são pessoas geralmente que têm muitos recursos. Então, eu acho, né,
no meu pensamento, que a família é extremamente importante. O Estado tem a obrigação e tal, Sim. mas o governador está lá, né? O prefeito está lá, os gestores estão lá, eles não sabem da realidade ali, como você falou, da maioria de pessoas carentes, que não tem a mínima estrutura, é muito complicado. Então, só que e aí entraria uma conformidade, uma relação de conformidade. Porque nós temos o dever de denunciar. Então, se você observar um vizinho, um parente, seja quem for, que está expondo uma criança, um adolescente, seja filho, sobrinho, neto, a uma situação degradante, é nosso dever denunciar. Os conselhos tutelares estão aí, a polícia está aí, os órgãos de governo estão aí, só que eles vão agir a partir do momento que houver uma denúncia. Agora, mesmo no âmbito da denúncia, a legislação colocou um artigo específico coibindo o uso excessivo de denúncias. Então, isso está na legislação. Um ponto lá dos trabalhos que eu vi era uma ideia de fazer como foi na Austrália, de realmente vedar-se, por exemplo, acesso ao Instagram, acesso a outras plataformas, Facebook e outros, o acesso em relação a menores de 16 anos. Foi um debate que quase passava, mas não passou, mas chegou perto de passar. Justamente por isso, porque as plataformas não têm como fazer essa fiscalização. E tem essa realidade. A maioria das crianças, porque geralmente os pais que têm uma informação, que tudo também vai da informação. O pai tem a informação, tem uma boa formação, tem recursos, ele vai cuidar melhor dos seus filhos. E quando não puder, vai ter alguém ali para fazer este papel. E quem não tem nada disso? Quem não tem informação? Quem não tem estrutura? Quem não tem recursos? Então, realmente, foi uma situação que pesou no momento. Mas se optou por não coibir. E até mesmo a denúncia que, como nós, assim, consumidores, por exemplo, eu já vi uma questão de uma exposição de criança no... Pode falar a plataforma? Vi na plataforma do TikTok, aí, expondo uma criança e vários comentários de pedófilos. Aí eu fui na publicação, fui denunciar, e aí eu tive o feedback do TikTok dizendo que não tinha nada. E permaneceu lá. Como é que fica essa situação? O que nós podemos fazer diante dessa situação? Que acaba nos limitando, a gente não consegue denunciar, a gente vai no conselho tutelar também, como o senhor falou, tem uns limites das denúncias. Como é que a gente faz em relação a isso? Para você observar, isso eu acho que quase em todas as plataformas, né? Porque elas não querem perder seguidores, Exatamente. principalmente aqueles que monetizam. Exatamente. A legislação, por isso que eu falei, andou bem em parte, né? Então, geralmente, para você retirar um conteúdo, quando a plataforma se recusa, é por provimento judicial. Se entra, o Ministério Público ou qualquer outra entidade entra solicitando que o judiciário retire aquele conteúdo e o judiciário analisa se é o caso ou não. Com o ECA Digital, tem uma previsão para que a própria plataforma, e isso já é até uma obrigação legal, isso nesse ponto foi um avanço, para que ela, ao observar qualquer conteúdo ilícito, conteúdo de exposição de nudez, conteúdo sexual de crianças e adolescentes, que a própria plataforma retire do ar, retire o conteúdo. Agora, se não retirar, por exemplo, você observou uma situação que você fez, a plataforma deu um suporte dizendo que não havia, que as regras da plataforma não foram violadas. Isso, as diretrizes. As diretrizes. Você, nesse caso, poderia formular uma denúncia, e aí sim, só com provimento judicial, que a plataforma se recusou. E para a plataforma, aquelas penalidades. Doutor, a gente já está caminhando aqui para o fim. Eu queria deixar uma última pergunta. Esse excesso da exposição diária de fotos, né, da criança para gerar engajamento, principalmente, né, no YouTube, nessas plataformas, isso pode ser considerado de uma forma trabalho infantil? Primeiro, criança não é objeto. Criança é pessoa. A criança deve ser cuidada, deve ser tratada. Você não pode utilizar a criança para ganhar dinheiro, para ganhar likes. Eu vou postar a foto do meu filho, do meu sobrinho, ou de qualquer criança porque eu quero ganhar likes, porque é uma coisa muito fofinha. War a baby, né? Como você diz. Não, você não pode utilizar fotos de crianças para monetizar. Você não pode utilizar. Mas não configura na legislação propriamente trabalho infantil. Isso é um outro regramento, é uma outra figura jurídica.
e é muito utilizado em relação a crianças que são atores, que fazem um trabalho de propaganda e tal. Aqui vai por uma outra vertente e pode ter implicações mais severas, inclusive, que aí já envolve os próprios genitores ou quem tem ali a representação legal. Perfeito. Pode ir, falta quantos minutos? Então, gente, estamos chegando aqui ao fim. Já queria agradecer aqui desde já ao nosso ilustre convidado, Gideon, e agradecer aos nossos amigos, né? A Yasmin e o Demétrio. E enfim. Tá bom. Doutor, nós agradecemos a sua presença. Eu creio que foi bem esclarecedora em relação a esse assunto, que diante do nosso cenário, né, nós temos poucas informações. Por exemplo, quando eu fiz a denúncia, eu não sabia mais o que fazer. Eu acredito que as pessoas que estão assistindo esse podcast também vão ter a mente um pouco mais aberta em relação a qual caminho seguir, porque muitas vezes a gente não denuncia, a gente não corre atrás por falta de conhecimento. Sim. A gente fica meio perdido em relação às redes sociais, como é que envolve o direito e a rede social, né, que é um ambiente que parece que não é físico, ao mesmo tempo é físico. E eu agradeço muito a sua presença, foi bem esclarecedora. Perfeito, doutor. Foi muito bom conhecer o senhor, né? A nossa conversa aqui hoje também foi, acho que, esclarecedora para todo mundo. É um assunto que é novo, digamos assim, pela lei, né? Mas é antigo, que se a gente for parar para pensar, existia também na televisão, né? Essas coisas. Mas eu espero que os nossos telespectadores possam se Conscientizar, né? conscientizar, né? Prestar mais atenção no que postam, cuidar dos seus filhos, porque realmente as crianças são o nosso futuro, eles precisam estar em contato com o mundo digital, é importante. Eu acho que hoje em dia a gente não consegue, nós mesmos não conseguimos mais viver sem essa exposição. Inclusive, todo mundo, eu tenho certeza que tem redes sociais, mesmo que seja para usar só com os seus parentes, né? Então, eu acredito que hoje foi um conhecimento muito produtivo para a gente. Muito obrigado, doutor, a sua presença. Obrigado, meus colegas. E O aí, senhor quer fazer as últimas considerações para a gente encerrar? Eu quero parabenizar pela iniciativa, muito louvável, até porque a sociedade organizada ela deve envidar os esforços para que essa prática seja banida, né, da nossa sociedade, até porque são muitos vulneráveis. Então, parabéns para vocês, para quem está organizando, e eu me sinto muito honrado pelo convite. Eu estou encaminhando uma pesquisa sobre a aplicação do ECA digital em relação aos povos tradicionais e às comunidades indígenas, porque eles têm costumes muito interessantes, e como é que isto se aplicaria à realidade de crianças indígenas, de adolescentes indígenas. Interessante. É muito interessante, e, inclusive dou a dica, se vocês quiserem, é uma pesquisa que pode trazer um conhecimento muito rico e um debate acadêmico muito interessante. Eu agradeço imensamente a oportunidade. perfeito, obrigado.